Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, informações desconectadas. Eu quero pensar com você hoje sobre este tema. Antes, porém, eu quero deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, nós temos reunião de oração às 19h30. Na quarta-feira, às 15 horas da tarde da bênção. Na quinta-feira, às 20 horas, nós reunimos nos lares, que são as células, grupos que reúnem para estudar a palavra e orar uns pelos outros. E caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino da palavra de Deus e às 19h o culto de celebração a Deus. Portanto, fica aí o nosso convite. Eu quero pensar com você sobre informações desconectadas. Nós vivemos um tempo de grandes avanços tecnológicos e a comunicação, por mais recursos que nós estamos tendo, recursos sofisticados, mesmo assim, nós temos visto tantas informações sendo uma enxurrada de informações totalmente ao avesso, ao contrário, e um disse, outro não disse, e vira aquele embrulho. Ou seja, por que será que tudo isso acontece? Será que isso é novo? Será que isso é de hoje? Eu estou com um texto aqui que fala de alguém que foi precipitado, alguém que deveria se colocar no seu lugar e intrometeu numa área que não deveria. Ele falou de que não devia, e esse texto é muito interessante e eu gostaria de compartilhar com você. 2 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 19, conta a história, de alguém que deveria ser portador da notícia, não deveria, e ele quis. Ele avançou na frente, ele quis ser o primeiro. E esse texto é interessante. 2 Samuel, capítulo 18, verso 19. Então disse Ahimaas, filho de Zadok: deixa-me correr e dar a notícia ao rei, que já o Senhor vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe disse: tu não serás hoje o portador da nova, porém outro dia serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e diz ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaas, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrás tu, meu filho? Pois não terás recompensa das novas. Seja o que for, tornou Ahimaas, correrei. Então Joabe disse: corre. Ahimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre 2 portas da entrada e subiu a sentinela ao terraço da porta para o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, o sentinela e disse ao rei: ó rei. O rei respondeu: vem, se vem só, traz boas notícias. E vinha andando, chegando, e viu o sentinela, outro homem, que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também esse traz boas novas. Disse mais o sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser correr de Ahimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e traz boas novas. Gritou Ahimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se o rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus,
que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. E disse o rei: põe-te de lado e espera aqui. E ele se pôs e esperou. Chegando Eutipe, disse: boas novas ao rei e o Senhor. Hoje o Senhor vingou do poder dos que se levantaram contra ti. Então disse ao rei Eutipe: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Eutipe: seja como aquele, o inimigo do rei, meu senhor, todos os que levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. Andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Eu tenho aqui um texto, eu vou colocar aqui como que aconteceu esse episódio. Absalão foi um dos filhos de Davi que conspirou contra Davi, querendo usurpar o reino dele. E Davi era um homem muito sensato. Ele preferiu fugir do filho dele do que levantar a sua mão contra o seu próprio filho. E ele deu ordem aos 3 generais dele, a seguinte ordem: vocês vão desbaratar os aliados de Absalão, mas não mata, não toque no meu filho. E acontece que Absalão, ele montou no seu animal e ele foi correr, né, naquela cavalgada, e ele acaba ficando pendurado numa árvore, quase semi-morto. E agora chega, né, Joabe, que era o comandante de linha de frente de Davi, e executa, mata aquele homem. E ele manda a notícia. E agora aquela notícia era para ser dada ao rei Davi. E esse Aimás era geralmente aquele que levava as notícias. Ele era conhecido da corte. Os sentinelas, quando viu Aimás aproximando, você: Aimás, que está aproximando. Mas ele era portador das boas notícias. E Joabe, ele quis poupar Aimás de levar essa notícia triste para o rei. Mas como ele era próximo do rei, como ele era chegado ao rei, como ele era acostumado, ele achou no direito, no dever, que ele que tinha que ir. Mas dessa vez, não seria ele. Então eu estou aqui com uma palavra sobre informações desconectadas, porque nós vemos essas coisas acontecerem. Tem pessoas que têm uma pressa, ou ele sente dono da notícia, e às vezes não são notícias, né, eu diria, notícias agradáveis, são notícias ruins. Mas como essa pessoa, ela acha no direito, por exemplo, nós temos visto nos últimos tempos aquelas pessoas que se acercam ao presidente da República. Por eles estarem, né, divulgando notícia há algum tempo, agora eles não respeitam o porta-voz, né, que está incumbido dessa tarefa de anunciar os acontecimentos. Não, aquelas pessoas que é próxima, às vezes pelo grau de parentesco ou por, né, envolvimento, eles acham no direito, e coisas às vezes que traz muito transtorno, traz muita tristeza, muita angústia, prejuízos, porque uma notícia, ela sendo a verdade, mesmo a verdade fora do tempo, ela não surte o efeito que deveria. Ah, isso é verdade. O fato de ser verdade, você vai falando, você vai colocando isso, né? Vamos dizer assim, um termo assim, na frente do ventilador, espalhando uma notícia. E essa notícia, esse homem,
Esse Aimás, ele desobedeceu o comandante e foi. Ele até ultrapassou o Eutico, que estava indo num ritmo, porque antes as notícias não são como hoje, né? Via internet, rede social, você tem um ente querido que está lá na China, ele posta um acontecimento lá, um fato, nós vemos aqui em tempo real. Nós podemos falar em tempo real com essa pessoa. Não, mas as notícias eram levadas, né, pelos portadores. As pessoas iam, né, e muitos deles tinham que correr. E no caso desses cidadãos, esse etíope, ele foi, né, no ritmo, e Aimás ultrapassou no percurso e chegou lá, não tinha. Como é que é essa? Ah, eu não vi, eu não entendi. Ou seja, ele falou meias palavras, meias verdades. Ele falou pela metade. E outra, ele não estava incumbido de levar essa notícia. E aí, por isso que o texto vai dizer aqui no verso 29, então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás, eu vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. E você, então fica do lado aqui, ó. Em outras palavras, por que você atreve a falar do que você não sabe? Por que você se atreve a fazer o que não era da sua incumbência? Fica aqui do lado. E quando chegou o outro, que tinha uma notícia precisa, e a notícia é assim, fala o que você viu. E ele chegou lá e falou o que realmente ele viu. E essa notícia bombardeou o coração de Davi. Então eu estou aqui pensando sobre este aspecto da palavra, né? Que as pessoas, às vezes, ela tem pressa em reportar uma notícia. Nós estamos vivendo na época da chamada fake news. A pessoa não checa a fonte, né? Ah, aconteceu isso em tal lugar, a pessoa simplesmente ela reproduz, ela replica essa notícia. Como você que está me assistindo, como professa a sua fé em Cristo, vai fazer algo dessa maneira? Notícia que você não conhece, não sabe a fonte, se aquilo é verdade ou se não é, em que condição que aquele episódio aconteceu, e aí você começa, se acha no direito de, não, eu faço o que quiser, não sabe o transtorno, a dor que vai provocar nas pessoas. Tem pessoas que têm pressa em anunciar desgraça. Esse cidadão Aimás, ele saiu em alta velocidade para levar uma má notícia, levar a notícia de que o filho do rei morreu. Agora, quantas pessoas que hoje se servem desse expediente? Nessas notícias, as informações desconectadas. Esse homem não tinha uma informação precisa. Ela não tinha. Então a comunicação aqui, ela ficou parcial. Eu vi que houve um alvoroço. Eu vi mais ou menos. E aí a pessoa vê uma pessoa num lugar e fala assim, eu vi a pessoa com a outra pessoa. Vi a pessoa namorando vi a pessoa paquerando, vi a pessoa num lugar duvidoso. Por que isso? Se é a verdade, mais cedo ou mais tarde vai vir a baila. Por que a pessoa vai ficar denegrindo? Por que a pessoa vai ficar denunciando? Por que a pessoa vai ficar falando mal das pessoas, de outro? E isso desagrada a Deus. Mesmo que seja a verdade, você tem que ter autorização para levar aquilo. Nós temos visto tantas coisas, tanta reclamação, a reputação das pessoas
coloca a reputação lá embaixo, no lixo. Então, todas as vezes que você ouvir acerca de qualquer pessoa, você tem que checar na fonte. Aliás, existe naturalmente os blogs oficiais, os sites oficiais. E as pessoas maculam a imagem das pessoas, pessoas de bem. Há uns tempos atrás, a imprensa, ela reportou uma notícia de pessoas que estavam abusando das crianças na escola. A escola, ela fechou, um prejuízo enorme, e depois eles viram que aquilo não era nada daquilo que estava acontecendo. O prejuízo, o dano. Às vezes casamento é desfeito, igreja sofre consequências por causa de notícia, por causa de informação desconectada. Então nós temos que aprender a comunicar. E essa questão da comunicação, isso é uma deficiência lá do Éden. Quando Deus fala para Adão, Adão fala para Eva, Eva assim, não, é assim, já fala errado. O inimigo chega e usa essa manobra e fala assim, não é bem assim. Então a falha de comunicação, da informação, está lá no Éden, começou lá. E se nós não cuidar, uma informação, uma palavra pode trazer prejuízos irreparáveis para a família, prejuízo irreparável para uma igreja, prejuízo irreparável para uma gestão. Fica tudo comprometido. E eu estou aqui para desafiar a você a pensar, a repensar, antes de reportar uma notícia ou se você tem a responsabilidade de anunciar, que você cheque, que você anuncie com precisão, porque essa questão é uma questão muito mais séria do que às vezes imaginamos. Eu quero orar, pedir a graça de Deus. Deus bendito e Senhor, nós dependemos de Ti. Quem sabe essa pessoa que me assiste, ela levou informação do seu ente querido, do seu parente, do seu patrão. E essas palavras ganhou uma dimensão agora incontrolável. E eu te peço que esteja moldando, perdoando e, ó Deus, apontando o caminho que glorifica o Teu nome. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.